Doutor Fábio Tradi, a Constituição diz que todo e qualquer cidadão é inocente até prova em contrário. Com isso, ela resguarda o quê? Ela resguarda um princípio que é, na realidade, não genuinamente brasileiro. Ele vem esculpido, ele vem já inscrito, ele vem expresso em várias cartas constitucionais de outros países. Isso desde 1215, com a Carta Magna da Inglaterra. É o princípio da presunção de inocência, isto é, o cidadão só pode ser considerado culpado, ele só pode receber a pecha de culpado depois de todos os recursos judiciais se esgotarem. Isto é, depois de o Supremo Tribunal Federal, na análise das instâncias, dizer sim, ele é o culpado e bater definitivamente o martelo. Por conta disso, eu posso hoje dizer a você, pelo que diz a Constituição, que embora tenha sido condenado a 26 anos, hoje ele é ainda presumivelmente inocente, o acusado. Ele é ainda presumivelmente inocente. Mas como ele já estava preso, respondendo o processo, preso, ele continua preso porque persistem os motivos da prisão preventiva. Persistem os motivos da prisão preventiva. E, portanto, ele continua preso. Agora, pela Constituição Federal, só aquele contra o qual há um juízo definitivo de culpa é que se pode considerar culpado. O senhor reconhece que o Código Penal brasileiro ele é ultrapassado? Sim. Na parte especial em que se escalonam os crimes, ele reflete os valores da década de 40 do século passado. Portanto, como você bem diz, a parte especial do Código Penal é ultrapassada sim. Ele precisa ser revisado? Imediatamente, com urgência. Daí porque Mato Grosso do Sul precisa estar antenado e sintonizado com o desejo de se renovar a ideia de modificação da legislação penal brasileira. Não é mais possível, por exemplo, mudar o Código Penal apenas em algumas partes. Isto vai transformar o Código Penal num Frankenstein. Ele é uma colcha de retalhos em que você, à medida que o tempo vai passando, vai modificando ao sabor das circunstâncias presentes. Não. O que é preciso fazer? Em primeiro lugar, colocar na mesma mesa todas as leis penais existentes, são muitas as leis penais, consolidá-las, quer dizer, unificá-las num documento único, para que a pessoa fale, toda a legislação penal está neste documento, e, evidentemente, fazer uma correspondência entre os crimes com a atualidade. Porque tem crime que hoje não tem cabimento e que ainda está produzindo seus efeitos. Cite um exemplo. Olha, bigamia, o adultério que foi descriminalizado, são fatos que podem ser reprimidos pela lei civil. São fatos ilícitos? São, mas não podem ser considerados fatos criminosos. Esses fatos criminosos, eles devem ser reservados àquelas condutas que mais atentem contra a dignidade da sociedade, contra os valores morais da sociedade. Aquilo que não mais atinge com tanta gravidade os valores da sociedade, devem ser reprimidos sim, mas por outras leis, leis civis, leis tributárias, leis empresariais, leis trabalhistas e outras tantas. Para o direito penal deve ser reservada apenas a lei que mais gravemente atinge a sociedade. Doutor Fábio, dizem que o Brasil possui mais de 1 milhão de leis, das quais 150 mil são aplicáveis. Ainda assim é muito? É um absurdo. Isso é algo patológico, chega a beirar a esquizofrenia legislativa. Se você perguntar hoje a um ministro do Supremo Tribunal Federal, colocá-lo na mesa e fazer uma sabatina com ele, dizendo quais são as leis, o brasileiro não vai saber. Porque são tantas que não comporta o cérebro humano a decifrá-las. Então, é esta a nossa tese, consolidar as leis penais, unificá-las para que o cidadão possa adequar a sua conduta às leis que ele conhece. E esse processo de modernização, de modificação do Código Penal existente, passa pela nova composição da Câmara dos Deputados? Confirmadíssimo. Nós estamos passando por um processo de transformação de quadros pensantes. E a Câmara Federal está, evidentemente, neste contexto. Nós já experimentamos várias
participações políticas que já atestaram estar inadequadas com o tempo que hoje nós estamos vivendo. Daí porque a renovação é urgente, justamente para fazer com que a realidade esteja em sintonia com o tempo que nós estamos vivendo. É fundamental, portanto, que a população conheça, que já está passando, tenha consciência da importância do voto e que saiba que já está passando da hora da renovação. Primeiro, do Código Penal, datado de 1940, portanto, há 70 anos, que já está beirando a caduquice. Exatamente. Eu digo a você que a caduquice da parte especial do Código Penal é algo tão patente que hoje nós não temos outra alternativa a não ser reformá-la para adequar à realidade do nosso tempo. E é evidente que para reformá-la há de ter coragem, há de ter ousadia, há de ter espírito de modernidade, e isso só pode ser encontrado naquelas pessoas que estão ambientadas com o tempo que vivem. Politicamente falando, renovação significa tingir os cabelos? Nunca, porque existem pessoas com 70 anos que pensam com a necessária adequação à realidade, e outras tantas que não estão com muita idade temporal e que pensam de forma retrógrada. Não é a idade cronológica que faz e que determina a modernidade, a juventude, a garra e o dinamismo do pensamento de uma pessoa, e sim a sua vocação, a sua capacidade de se adequar ao tempo. É fundamental que o eleitor exerça o voto consciente. E para isso precisa ele se utilizar de todas as informações. Por exemplo, procurar afastar da vida pública aqueles que têm ficha suja, aqueles que têm processos criminais em andamento, aqueles que têm processos que maculam a sua dignidade, porque se já antes do mandato mostraram para o povo que não tem condições de cuidar com zelo do dinheiro público, o que não dirá depois de eleitos. Dr. Fábio Tradi, advogado criminalista, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul, muito obrigado pela visita e pela participação no programa RC Meio Dia. Eu agradeço a oportunidade, um abraço a todos vocês. 12h44, 12h44.